Bom, eu nasci na Califórnia, né, em São Francisco, e seria teoricamente um lugar muito fácil de aceitação, só que nasci numa outra época, uma família que acabou sendo muito acolhedora e muito apoiadora, mas que na época de eu me aceitar, não era isso que eu sentia intimamente, então foi difícil. Eu também sou uma pessoa um pouco diferente das que eu converso, né? Porque quando eu finalmente cheguei à conclusão de que eu era homossexual, eu antes de fazer qualquer coisa, antes de ter qualquer relacionamento, eu achei que eu tinha que contar para a minha família que eu não conseguiria viver uma vida dupla. Só que a essa altura eu já estava na faculdade, que era uma outra cidade, a 4.000 quilômetros de casa. Então eu escrevi uma carta de 4 páginas, explicando tudo. E isso tipo em novembro. Em dezembro seria as férias de Natal, que eu teria uma chance de falar pessoalmente com a família. Aí um dia, lá no dormitório da faculdade, alguém diz, olha, telefone para você. Naquela época o telefone era no corredor, né? Um telefone de ficha. E eu fui atender, era meu pai. Que é uma coisa, o meu pai nunca mostrava sentimento nenhum, ele é uma pessoa muito difícil de conversa, ele é muito na dele. A minha mãe sempre era mais com quem eu conversava. Então achei estranho ele me ligar para a faculdade e ele falou assim, nós recebemos sua carta e claro que vamos conversar sobre isso quando você chegar em casa agora no Natal, mas achamos importante te dizer que te amamos. Aí aquilo foi realmente uma coisa fantástica, né? E obviamente você depois vai conhecendo coisas que você sempre tinha contato e não registrava, né? Acontece que eu tinha um tio gay que era totalmente estereotipado, ele era cabeleireiro, efeminado, só que para mim era meu tio, eu jamais imaginava que ele fosse gay, olha só, que cabeça minha, né? E qual era o papo da minha mãe? Era o medo de que eu não tivesse uma vida fácil e feliz por causa do meu tio. Daí eu fui entender as várias vezes que ele foi morar com a gente quando eu era criança. Para mim era festa, né? O tio vai ficar lá em casa. Não, é porque ele tinha sido expulso de sua casa, porque um caso tinha acabado, ele tinha tentado se suicidar. Então, esse era o referencial que a minha mãe tinha de que era ser homossexual na sociedade, mesmo em São Francisco. Olha, não é qualquer lugar, não. Um tio que tentava se suicidar, que era infeliz. Então, quando eu falei, não, mãe, eu sou outra pessoa e tal, aí eu consegui tranquilizá-la e daí realmente eu parti para a vida gay, né? Já que eu senti esse acolhimento. E qual foi o primeiro passo? Eu estava na faculdade, isso era em 70, 71, então tinha havido toda aquela explosão de Stonewall e tinha uma unidade de Gay Liberation na nossa faculdade. Fui me filiar. Então, eu sou ativista, né? O primeiro ato foi, a minha faculdade era perto da capital do estado de Michigan, uma cidade horrorosa chamada Lansing, e a minha primeira aparição já foi nos degraus do Capitólio, né? Saiu na primeira página do jornal, protestando contra as políticas daquela época, né? Então, quer dizer, a minha aceitação e o meu ativismo foram exatamente no mesmo período, né? E sempre fui ativista de lá para cá. É interessante ter nascido e ter sido criado em São Francisco, que é um lugar super liberal, mas onde eu fiz faculdade é num outro estado, um estado muito retrógrado, tanto que eu fiquei chocado que na primeira semana da faculdade, numa cidade próxima, que é a cidade exatamente do Michael Moore, aquele cineasta que faz os filmes contestadores dele, que é uma cidade chamada Flint, que é uma cidade fabril, em decadência e tal. E na primeira semana de aula, um ônibus escolar foi dinamitado pela Ku Klux Klan. E eu, na minha inocência, achava que a Ku Klux Klan só tinha no sul. Eu não imaginava que tinha um estado nortista industrializado como o Michigan. Então, a mentalidade onde eu estava estudando, onde eu morava na época que eu me assumi, era totalmente diversa da atitude da Califórnia. Então,
E eu tinha cabelão na época, barba, aquela coisa, tipicamente um hippie californiano típico, transplantado para um território alienígena que chamava Michigan. Realmente eu me senti muito mais estrangeiro em Michigan do que quando eu cheguei no Brasil. Eu cheguei no Rio, me senti em casa lá, eu sempre me senti uma peça fora de qualquer coisa. Então, o ativismo lá foi muito importante, porque eu tinha uma figura que as pessoas não associavam com homossexual na acepção deles, que homossexual era aquela coisa estereotipada. De repente, um rapaz universitário com atitudes masculinas sendo homossexual, a pergunta mais frequente era: mas você tem certeza? Ninguém conseguia acreditar. Aí de repente chegou um grupo de rapazes de faculdade, um grupo ativista com as mesmas atitudes e fazendo manifestações públicas e aparecendo em programas de entrevista de rádio na época. Era uma coisa que era totalmente inédita para essa cidadezinha de Michigan. Então realmente foi um aprendizado. Bom, muita gente fica perguntando assim, mas por que você veio ao Brasil, né? Que não é uma escolha muito óbvia para muita gente, ainda mais nessa época, que eu cheguei aqui em 72. Mas, na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito determinada, mesmo em criança. É uma criança, um velho. Acho que eu sou mais criança hoje do que quando eu tinha 12 anos, que é justamente a idade com que eu decidi vir ao Brasil, com 12 anos. E por quê? Porque eu amava música, amo até hoje, e era uma época que a bossa nova estava começando a despontar nos Estados Unidos. E graças a Deus São Francisco é diferente no sentido em que quando tem música estrangeira que ganha alguma fama, como era a caso das músicas brasileiras, as rádios de lá tocavam na íntegra, né? Porque às vezes, tipo, mesmo a Garota de Ipanema, aquela música famosa, que teve uma gravação que teve Astrud Gilberto cantando em inglês, João Gilberto cantando em português, as rádios comerciais dos Estados Unidos cortavam toda a parte, exceto Astrud cantando em inglês. Em São Francisco não, eles tocavam aquela coisa de 7 minutos, que não é a atitude de uma rádio comercial típica na década de 60 nos Estados Unidos. E literalmente, quando eu ouvi João Gilberto cantando em português, eu pirei. Eu falei, o que é isso? Eu tenho que conhecer de perto. E aí eu fiquei louco pela música brasileira, comprava tudo que chegava, que não era muita coisa, tentava aprender português através da música, ia na biblioteca pegar livros de Berlitz, assim, ensina-se português. E o engraçado é que São Francisco é uma coisa fantástica, que tem louco para tudo. Então, quando você é louco por alguma coisa, você sempre consegue achar seus pares. Então, no meu colégio, quando eu mencionava isso, um professor vinha, mas meu irmão era voluntário da paz. E ele estava lotado na Venezuela, mas em todas as férias dele, ele não voltava para casa, ele ia para o Brasil, que ele disse que o Brasil é fantástico e tal. Aí eu tinha um professor de álgebra, disse, não, mas a música brasileira, venha para minha casa, vamos ouvir, e tem um filme que você tem que conhecer. Esse filme chama Orfeu Negro, que é um filme cult, eu acho que é muito mais conhecido fora do Brasil do que dentro, que até aqui tem aquela argumentação ideológica de que é uma visão folclórica vindo de fora sobre o Brasil e tal, mas enfim, é baseado numa peça de Vinícius de Moraes, situando-se o mito de Orfeu, dos gregos, né? Mas em tempos de carnaval no Rio. O filme foi rodado em 59, com aquela trilha sonora que são as primeiras colaborações de Vinícius com Tom Jobim, com Luiz Bonfá, com outras pessoas. E o meu professor, então, me levou para ver esse filme. Eu pirei mais ainda. E esse filme tem uma coisa interessante. A região de São Francisco tem 2 polos culturais fortes. Um é a própria cidade de São Francisco e outro é a cidade de Berkeley, que tem uma grande universidade. E é como se fosse assim, Rio e Niterói. É só atravessar a ponte que você está lá. Então, o que acontecia? O filme passava 6 meses, aliás, de 6 em 6 meses, né? No verão, passava em São Francisco. No inverno, passava em Berkeley. Eu ia 2 vezes por ano ver o filme.
E aí o que você vê? Você vê grupos. Quando você vai na fila, são as mesmas pessoas vendo o mesmo filme, e todo mundo conhece todas as músicas. É quase um Rocky Horror Show daquela época. Então eu fiquei fascinado com aquilo, comprei a trilha sonora, sabia todas as letras de música de cor, porque eu tentava aprender português através da música. E aí eu falei, não, tem que ir ao Brasil. Então, na época de escolher qual a faculdade, eu escolhi aquela faculdade miserável lá em Michigan, justamente porque ele tinha um programa meio para doidos, né? Em que você podia formatar seu próprio estudo. Então, meu estudo formatado foi estudos latino-americanos com foco em Brasil. Mas eu fiz isso por quê? Porque eu teria uma possibilidade de vir ao Brasil, estudar aqui numa faculdade e não apenas vir como turista ou curioso. Então, quando eu cheguei em 72, cheguei já para estudar na PUC, onde eu passei o ano de 72 inteiro. E foi assim que eu cheguei no Brasil. 4 meses depois do começo das aulas, eu tive uma experiência muito interessante. Eu era muito amigo de uma americana que estudava na época lá. Eu conheci ela na fila de matrícula, no dia da matrícula, e passei a frequentar a casa dela. E ela começou a desenvolver uns sentimentos por mim que eu não queria decepcioná-la. Então, um dia de tarde, fomos andar na praia. Falei, olha, eu acho que não é bem o que você está pensando. Eu gosto muito de você, mas eu sou gay e não vai rolar. E ela, também californiana, graças a Deus, assim, a cara dela despencou, por 30 segundos depois abriu um sorriso e disse, mas tudo bem, tem um cara na minha aula de não sei o que eu acho que você vai gostar. Se você quiser, eu posso chamá-lo para minha casa, porque ele tem uma prima que toca violão e de repente a gente podia fazer uma soirée na minha casa. E aí, assim sendo, ela me apresentou a quem seria meu primeiro namorado, né? Aí começa a coisa, porque eu imagino, gay assumido, militante lá fora. Mas quando eu cheguei aqui, a situação era totalmente diversa, totalmente esquisito, porque você tinha um carnaval onde um gay histérico, estereotipado, era bem aceito por 4 dias do ano e creu os outros 361 dias, né? Eu passei um episódio muito curioso. Quando eu cheguei, eu não era aquele americano que só vivia dentro de rodas de gente internacional, outros americanos. Eu vim morar com uma família no Caxambi, no IAPC de Caxambi, que era totalmente off. E eu morava com essa família que era uma família de classe média baixa, mas que se achava. Tipo assim, eram os únicos do quarteirão que tinham um Fusca, né? Tinha um filho que estudava na PUC de Petrópolis, né? Tinha uma filha que tinha feito intercâmbio nos Estados Unidos. Então, eu vim para estudar um ano e um dos projetos era manter um diário, né? E, obviamente, quando você tem que fazer isso, você bota as anotações acadêmicas, mas as pessoais também. Então, a minha vida gay era resumida a esse caderno que eu mantinha. E qual não foi minha surpresa? Um dia, quando eu cheguei em casa, e uma das meninas que morava também com eles disse, olha, eu tenho que te contar porque eu estou revoltado com isso, mas a família, quando você sai de casa, eles vão nas suas coisas, eles pegam o seu diário, e a menina que fez intercâmbio nos Estados Unidos e que, portanto, fala inglês, traduz para a família. E aí, obviamente, estavam todas as minhas anotações íntimas sobre a cena gay. Eu não tinha saído com ninguém, não tinha feito nada, mas só assim, observando pessoas, inclusive pessoas do círculo íntimo deles, eu lançando para mim mesmo as desconfianças, acho que fulano leva jeito. Aí eu simplesmente coloquei assim, eu soube hoje que vocês estão lendo as minhas anotações, espero que vocês estejam se divertindo. E me disseram que vocês estão lendo essas anotações com medo de que eu fale alguma coisa contra vocês. Como assim vocês me acolheram, me abriram a casa, os braços, mas agora sim, se eu tivesse alguma coisa ruim a dizer, seria isso, essa invasão total de privacidade, né? Mas deixei, não falei nada, apenas escrevi isso em inglês,
guardei o diário e saí de casa. Quando eu cheguei de noite, eu fui posto no olho da rua, literalmente. Tipo assim, tome sua mala, 8 horas da noite, uma quinta-feira, sei lá, e eu fiquei em estado de choque com aquilo tudo, né? Então eu entendi que há uma falta de privacidade aqui que é muito cultural, né? Depois eu vi que é muito comum as mães revirarem os bolsos dos filhos para ver se não tem papel dentro, né? Isso no sistema anglo-saxônico é completamente impossível. Pessoalidade inviolável lá. Então eu vi que eu tinha que tomar muito cuidado com o que eu falava para não ofender a sensibilidade das pessoas. Então, corta agora para 4 meses depois, meu primeiro namorado, a gente passou a frequentar a casa dos pais dele no final de semana. Nós éramos um casal muito diferente do que era possível na época, porque a gente chegou a morar junto num apartamento independente. Então, nossa casa virou um porto seguro para todos os nossos amigos gays. Era um lugar que eles podiam ir e soltar tudo, né? Mas quando fosse para a casa dos pais dele, era aquela coisa, eu era o amigo, aí a gente fazia aquela grande encenação. A gente ia para o quarto, a mãe dele fazia 2 camas de solteiro separados, né? Eu era o amigo americano, aquela coisa. A gente fechava a porta do quarto, juntava as 2 camas, dormia junto, fazia tudo que podia. Aí de manhã seguinte tivemos que ter o cuidado de se levantar, separar as 2 camas, manter as aparências. E por incrível que pareça, isso durou 5 anos e os pais nunca desconfiaram. Nem quando foram no nosso apartamento do Lenny e visitaram e viram que só tinha um quarto e uma cama de casal. Nunca passou pela cabeça deles. Eu acho isso tão engraçado. Mas então eu me senti na obrigação de reprimir a minha tendência natural, que é de não ligar para ninguém, né? E ser eu mesmo, sendo gay assumido, ativista e tudo. E isso durou muitos e muitos anos. Então, digamos assim, chegar aqui, de certa forma, foi como voltar 20 anos no tempo, né? É como se eu estivesse, em vez da década de 70, como se eu estivesse na década de 50 nos Estados Unidos, né? É mais ou menos o clima do Brasil, ainda mais de ditadura militar e outras coisas mais. Então, bom, terminou essa relação, aí eu fui morar num apartamento no Vidigal, que foi meu lar durante 25 anos, um lugar gostoso demais. E foi uma coisa muito engraçada. Não sei se vocês acreditam em espiritismo, mas tem pessoas que entram na sua vida, eu acho que por um propósito. Eu cheguei a comprar esse apartamento porque eu tinha um namorado na época que queria morar junto, queria comprar junto um apartamento. Ele disse, não, esse lugar no Vidigal você pode... Nem se chamava Vidigal, na época a gente chamava de Tambá. Aí era um lugar de artista, muita gente da Globo, muita gente de aviação, e um clima incrível. E ele tinha um amigo que morava no prédio que disse que ainda tinha apartamentos à venda. Fomos visitar esse amigo e eu descobri que ele, meu atual namorado da época, e mais um amigo dele, e mais um grupo de amigos dele também tinham estudado na PUC, praticamente na mesma época que eu estudava, só que eram de outra área e a gente nunca tinha se cruzado no campus. E ele tinha um grande amigo que morava na mesma ladeira, mas em outro prédio. E eu não conhecia. Aí um dia, toca a campainha. Aí me aparece uma pessoa que eu tinha visto em 1972 na PUC e nunca mais, né? Coincidentemente, ele viajou em novembro de 72 para a Bahia, que eu estava, minha primeira viagem à Bahia, e de férias, meio naquele feriado de 15 de novembro e tal. E ele ficou então saindo comigo, com o meu namorado da época, né? Os 3 cariocas, ripongos, todo mundo de cabelo grande, todo mundo, um escândalo, que Salvador era meio reprimido na época. E então eu convivi com ele durante uma semana e nunca mais vi. Aí ele bate na porta da minha casa, no Vidigal, em 1979,
Eu abri a porta, claro que levei um choque, foi um prazer, porque é uma pessoa muito prazerosa, e descobri que ele é irmão do amigo do meu vizinho que morava na mesma ladeira. Então ele soube que eu estava ali por causa do irmão, mencionou. E ele foi me procurar, mas ele disse assim, olha, eu vim aqui te procurar porque eu tenho uma notícia que é a sua cara. Tem um grupo de ativistas gays. Eu acho que você devia procurá-los. Aí ele me deu, então, o endereço e o telefone de Eduardo Guimarães, que era o coordenador do Grupo Somos do Rio, que tinha acabado de se formar. Aí eu falei, claro que eu vou. Claro, as reuniões eram aos domingos, eu acho. Naquele próprio domingo fui, e foi assim que eu fui apresentado ao Grupo Somos. Agora, como é que é a vida? Nunca mais vi esse rapaz. Quer dizer, ele existiu na minha vida para a gente passear em Salvador. 7 anos depois ele chegar na minha casa e me fazer um convite para ir ao Somos, e nunca mais eu vi. O que eu encontrei no Somos? É interessante porque tinha umas questões que eram muito pertinentes para esse grupo na época, que eram coisas que talvez fizessem parte de discussões nos grupos americanos 10 anos antes. Né? Lógico, a primeira vez que o grupo está se constituindo. Bom, primeiro, caracterização do grupo. Né? Tinha vários membros e cresceu rapidamente, de tal forma que ficou inviável todo mundo se reunir num único espaço. Então logo se criou 2 núcleos, um grupo de Zona Sul e um grupo de Zona Norte. Eu frequentava o grupo da Zona Sul, que era mais perto da minha casa, e, obviamente, as pessoas eram um grupo de amigos. Sempre eu acho que começa assim, quase todos se conheciam, muita gente trabalhava em turismo, que eu trabalhava também na época, embora não conhecesse eles especificamente, trabalhavam com hotel, e eram pessoas então viajadas, todo mundo falava línguas e tinha um bom padrão de vida, eram classe média Zona Sul. Então o tipo de preocupação deles era muito específico de uma constelação dessas, né? Para não haver uma dispersão total do grupo, como um tal, a gente fazia, às vezes, reuniões cruzadas. O grupo da Zona Sul ia para a casa do coordenador da Zona Norte e tínhamos uma mega reunião lá e vice-versa, né? Para a gente poder conhecer e manter uma unicidade do grupo. Acabou depois que o grupo até teve uma grande cisão, eu acho que muito mais por questões até do próprio tipo de experiência de vida, que as pessoas da Zona Norte não eram pessoas tão viajadas e tão conectadas internacionalmente, com tão bom padrão de vida. Então eu acho que até questões sociais, mais do que políticas, acabaram fazendo com que o grupo realmente se separasse. Então, quais eram as discussões? O Eduardo, que era o nosso coordenador, ele tinha uma tia chamada Carmen Dora Guimarães, que era uma socióloga heterossexual, mas estava estudando justamente, ela resolveu fazer da tese dela o estudo do nosso grupo e criou uma polêmica, porque ela queria ser membro do grupo, ela não queria ser apenas uma entrevistadora. Aí o primeiro grande polêmica é assim, mas pode uma mulher heterossexual ser parte de um grupo homossexual? Né? Eu sempre fui a favor, eu sempre achei ridículo construir muros, mas era um ponto sensível para essas pessoas, mas discussões e mais discussões e mais discussões. Então, muita tônica daquela época era tentar definir o que era ser homossexual. Né? É uma coisa prescritiva e não descritiva. Né? E isso era a tônica muito do grupo. Né? Ela acabou fazendo a tese dela, que é basicamente a história do Grupo Somos, que é um documento rico, né? Que a gente tem isso. Para quem conseguir ler, eu sou o Jack, que todo mundo aparecia com pseudônimos, né? Para não ser revelados na época, que imagina, não podia dizer um nome, mas se vocês lerem a tese dele, eu sou o Jack. E
apareceram algumas mulheres, que foi uma coisa interessante. Eu acho que na época tinha mais mulher no grupo Somos do que mulher no grupo Arco-Íris depois. Né? Eu acho que não estava tão estratizado, talvez porque até as lésbicas tinham muito menos espaço do que os gays. Naquela época os gays estavam tentando um espaço, as lésbicas então nem sonhavam com isso. Não? Talvez elas tivessem que pegar um pouco da nossa guarda-chuva, mas o fato é que a gente teve uma convivência muito grande com mulheres também na época. E depois que começaram a aparecer muitas lésbicas, é que os homens então acharam que a Carmen Dora, mesmo sendo heterossexual, podia frequentar o grupo. Eu olhando aquelas discussões hoje, eu acho muito risíveis, mas eram muito sérias na época. Agora, muita gente pergunta também como é que um americano com a experiência de militância lá chega no Brasil e talvez empresta uma característica mais americana sobre o movimento gay daqui. Você sabe que na época, uma coisa muito interessante, havia um certo discurso de esquerda, de que tudo que era americano era imperialista, de que era isso, de que era aquilo. Então, eu acho que havia uma tentativa consciente de não se espelhar no movimento americano naquela época, né? De tentar fazer uma coisa diferente. E muitas vezes, se eu falasse alguma coisa, as pessoas questionavam se não seria muito americanoide da minha parte falar certas coisas. Isso foi uma coisa muito diferente do que eu encontrei anos depois no Arco-Íris. O mundo já tinha dado várias voltas até então. Uma das coisas que aconteceu com mais ou menos um ano de Somos, que eu já estava, surgiu com o grupo Somos de São Paulo, que uns 3 ou 4 outros grupos, que é tudo que existia no Brasil na época, um projeto de fazer um encontro nacional de grupos homossexuais organizados. Isso seria na Semana Santa de 1980. E foi organizado em São Paulo. E tem uma pessoa que hoje em dia é um professor respeitado, chamado Jimmy Green, que fazia parte do Somos, e ele participou desse evento, assim como eu. E tinha muita gente que falava as coisas mais, parecem ridículas, mas eram sérias na época, né? Que ele seria um agente da CIA, que ele estaria ali para semear discórdia, para destruir o movimento homossexual brasileiro, que tinha que ser um movimento brasileiro, não podia ter influência americana. É óbvio que não foi nada disso, né? Mas na época tinha uma corrente que achava isso. Então, eu posso dizer que assisti e participei do nascimento de um movimento, mas esse movimento morreria logo depois por uma série de coisas, parte dessas brigalhadas internas de tentar definir quem era o bom gay, quem era o aceitável. Tinha uma briga de pessoas que achavam que a gente tinha que fazer uma tentativa de se aproximar de travesti, e outros que achavam que aquilo não tinha nada a ver com a realidade social do grupo. Enfim, com muita masturbação teocrática, né? Eu acho que o grupo foi se desfazendo, e também sempre com o pano de fundo de que ainda era ditadura militar. Então sempre tinha um pouco de paranoia de que realmente alguém podia ser um olheiro, de que alguém podia ser um espião. Então, por essas e outras coisas e fricções, o grupo acabou se desmilinguindo. Aí, infelizmente, nós tivemos um corte na história, que foi o surgimento da AIDS. Porque a AIDS, para mim, mudou totalmente o panorama. A única coisa boa que veio com a AIDS é que a sociedade não podia mais fingir que não existiam homossexuais, né? Então vieram à frente das notícias da forma mais triste, morrendo. Quase todo mundo que eu conheci no grupo Somos morreu. Tinha pouquíssimas pessoas vivas até hoje. Mas claro que a discussão, então, por causa da AIDS era outra. Aí surgiram várias ONGs que fazem um bom trabalho até hoje. Surgiram publicações, que a publicação, digamos assim,
que encarnava o Grupo Somos, tanto do Rio quanto de São Paulo, era o Lampião, que foi um jornal brilhante, tinha pessoas fantásticas, o Agnaldo Silva, o Peter Frey, contribuindo com artigos, o Trevisan, várias pessoas de ótimo nível, jornalistas profissionais, e esse jornal acabou mais ou menos na mesma época que o grupo. Eu não sei se era uma simbiose que uma não podia existir sem a outra, mas acabaram as duas entidades nessa época. A característica do Grupo Somos eu acho que era muito interessante na época, porque a gente se preocupava muito em ações para fora, que para a época eu acho que eram ousadas, dado o clima político que tinha na época. Então, a nossa preocupação, acho que até pelo perfil social do grupo, eram pessoas de um bom nível de vida, como eu falei, viajadas, vividas, que tinham independência financeira. Então não tinha muito aquela figura de alguém morrendo de medo de que alguém da família descobrisse. Né? Todo mundo assumido dentro de... E também trabalhava em épocas como atividades como turismo, onde é bem mais aceito, ou profissionais liberais. Não tinham problemas pessoais com a sua homossexualidade. Então acho que deu força para a gente fazer coisas que na época, quando eu olho para trás, eu tenho muito orgulho. Eu me lembro que uma vez a gente foi na UF e fizemos um painel, que a nossa preocupação é educar a sociedade sobre a homossexualidade. Por isso até talvez que a grande parte das discussões eram tentar definir para nós mesmos quem era um homossexual, o que era um homossexual. E por isso tipo de discussão, se um grupo homossexual podia ter uma heterossexual, mulher, sociólogo frequentando, né? Então, se a gente tinha que definir para a sociedade o que era ser homossexual, a gente tinha que definir para nós mesmos, né? Então, esse dia da UF, eu fiz parte de um painel, eram acho que umas 5 pessoas, e isso devia ser 79 e 80, por aí. E houve uma panfletagem rápida no campus, e botava a gente pelos ladrões, não cabia. Nos espaços que eles conseguiram, não cabia. Tinha gente literalmente entrando pelas janelas. Foi uma coisa assim assustadora que acho que as pessoas não imaginavam. E estávamos todos nós lá de cara limpa, nos identificando, e quem quer que tivesse, aquelas centenas de pessoas vendo homossexuais falando, assumindo e tal. E eu fiz uma brincadeira que gostei, eu acho que deu super certo. Imagina, uma coisa lotada de gente, e eu tentando dizer assim, o que é um homossexual? Né? Como é que você pode identificar? E a gente foi vendo várias coisas que não necessariamente é efeminado, não necessariamente assim, então, na verdade, pode ser qualquer um. Pode ser a pessoa que está sentada do seu lado. Eu quero agora que cada um vire para o lado, olha para a pessoa que está sentada do seu lado e tenta descobrir se ela é homossexual. Menino, foi um frisson. Foi um frisson, porque eu acho que caiu pela primeira vez a ficha daquelas pessoas de que, literalmente, qualquer um deles podia ser homossexual. Que não tinha padrão, não tinha um look homossexual, não tinha nada, podia ser qualquer um. E nós próprios do painel cada um tinha um jeito totalmente diferente, profissões diferentes. Então aquilo eu acho que foi uma brincadeira gostosa. E claro que aconteceu numa faculdade, eu não sei se num outro espaço tivesse eco, né? A tônica das discussões do Grupo Somos e da nossa atitude de levar para o público, para mostrar o que seriam possíveis homossexualidades, era muito uma forma de combater uma ideia reinante de que o homossexual, primeiro, era um efeminado, um louco histérico, uma pessoa que não era feliz, uma pessoa que não tinha carreira, que não tinha estabilidade emocional. Enfim, não sei se eu exatamente usaria o termo doente, mas eu acho que se traduzia numa visão que a pessoa tem dificuldades muitas, né?
e que não é feliz ou não consegue estabilidade por ser perverso, né? Acho que viam as pessoas muito mais como perversas do que propriamente doentes. Por isso também existia um estudo, uma questão sempre, né? O que é homossexualidade em termos de origem, né? O que ocasiona uma homossexualidade? É genético, é social, né? Então, esse tipo de discussão advém realmente daquela visão de que a sociologia e a psicologia e a medicina sequestraram o debate sobre isso já no século XIX e até bem recentemente continuaram dominando. Então, a tentativa de justificar de que a homossexualidade acontecia em várias culturas, em várias épocas, em várias famílias, e era realmente uma preocupação em trazer exemplos concretos para pessoas entenderem que não era só aquela visão meio deturpada de pessoas pervertidas que eles tinham, né? Eu não sei se articuladamente era a questão de mostrar que não éramos doentes, mas eu acho que era mostrar que não éramos tão diferentes, não é? De que éramos pessoas comuns, tanto que é só virar para o lado e ver passageiro no metrô, no ônibus, no cinema, que qualquer um, né? No fundo não tem como saber pela aparência, não tem como saber pelo comportamento quem é e quem não é. Eu acho que isso foi uma coisa de quebra de paradigma, que as pessoas achavam que um homossexual você via logo pela maneira de falar, de vestir, de se comportar, de ter trejeitos histéricos, de ter uma voz fina, enfim, aquelas coisas que imperavam muito na época, né? Esse primeiro encontro de grupos homossexuais organizados que teve em São Paulo em abril de 80, se não me engano, a grande força motriz por trás disso foi o Grupo Somos de São Paulo, que logo encontrou eco no Grupo Somos do Rio. Acho que eram os dois grupos mais atuantes na época. E, coincidentemente, eram os dois polos onde acontecia o Lampião, né? Porque tinha um grupo editorial, o jornal era impresso no Rio, mas muita gente contribuía com matérias que eram de São Paulo, como Darcy Penteado, o Trevisan. Então, eu acho que servia como um canal de troca de ideias. Eu acho que, inclusive, parte da razão desse movimento, desse primeiro braseiro de movimento ter arrefecido, é justamente a queda do Lampião também, porque deixou de ter esse canal de integração de ideias, de debates. Não houve, na época, uma tentativa de formar uma entidade nacional, como haveria depois, com a formação da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, a BGLT. Não havia nenhum projeto nesse sentido, porque a gente achava que, primeiro, não tinha estrutura para isso. A gente não pode esquecer também os meios de comunicação. Estamos falando de uma época que as pessoas não tinham nem telefone. É muito difícil, né? Quem viria a ser meu marido, meu amor da minha vida, né? Inclusive, eu encontrei nesse encontro em São Paulo, mas eu já tinha visto no Rio, numa dessas reuniões no Grupo Somos, que o grupo da Zona Sul foi para a Zona Norte, eu vi um rapaz que eu achei muito simpático, muito interessante. Só que eu estava com outra pessoa na época, não. Mas eu perguntava ao coordenador, em cuja casa foi dada essa reunião, se ele tinha um contato desse tal rapaz, que se chamava Caê. Aí ele disse, o Caê não tem telefone. Mas tem um grande amigo dele chamado Augusto que tem. Aí você pode ligar para o Augusto e deixar recado. Aí eu fiquei assim com aquele telefone do Augusto anotado para, quem sabe, uma futura aproximação, né? Mas a gente veio realmente a se conhecer fisicamente, pessoalmente, em São Paulo, nesse grupo.
É uma parte, né? Mas como eu dizia, como era difícil até arrumar namorado por falta de telefone, imagina tentar levar uma organização nacional que fosse um guarda-chuva de outros grupos gays. Era muito complicado. Sem falar em que qualquer tipo de outra comunicação, como troca de cartas, era tudo censurado. Então você não podia colocar coisas muito claramente, a não ser que fosse... Ou você era totalmente escancarado, ou você era totalmente secreto, né? Ou você ia numa UF e botava sua cara a tapa com 200 pessoas, então você tinha que conversar só pessoalmente, por causa desse clima de repressão militar. Então, eu acho que não tinha possibilidades reais na época de formar alguma outra coisa, a não ser uma rede muito tênue de grupos já existentes, né? De formar uma entidade à parte, como viria a existir 15 anos depois, né? E por isso, por dificuldades tecnológicas da época e também dificuldades políticas. Nesse primeiro evento nacional, agora infelizmente já faz muito tempo, né? Não me lembro exatamente todos que estavam ali. Mas não era só os dois grupos Somos, não. Tinha vários grupos que a gente até se surpreendia. Eu acho que tinha um grupo de Goiás, tinha um grupo de Paraná, que não era tão surpresa assim, tinha um grupo do Nordeste, que não me lembro bem de onde, mas a gente descobriu que tinha grupos no Brasil, que eram até uma surpresa para nós, né? A organização eu acho que foi muito interessante e corria paralela a uma prática que eu já conhecia do movimento gay americano. Como foi numa faculdade de medicina, a gente tinha umas assembleias, umas plenárias, mas tinha muita oficina, né? Então as pessoas conseguiam participar em grupos onde conseguiam se posicionar. Então tinha, sei lá, 20 oficinas por dia, com 10 pessoas cada. Aí você misturava as pessoas de vários grupos do Brasil inteiro para discutir um determinado tema, né? E então isso acho que permitiu uma grande integração com as pessoas, nível pessoal, que não aconteceria se fosse apenas uma assembleia com 300 pessoas. Não me lembro quantos participantes eram, mas era talvez 300 seja exagero, mas eu acho que havia mais de 100 pessoas participando. Então eu acho que tinha pelo menos 6 ou 7 ou 8 grupos de outros estados, além dos grupos de Rio e São Paulo. E sendo que no Rio e São Paulo tinha mais de um grupo, não era só o Somos, porque nessa altura tinha o AUE, que era uma dissidência que nasceu do Somos da Zona Norte, tinha um outro grupo em São Paulo, um grupo de mulheres muito forte, né, em São Paulo. Tinha o próprio Lampião, né, que participava não exatamente como um grupo gay, mas como uma parte interessada na discussão. Tinha grupos políticos, a Convergência Socialista, que depois viria a fazer uma parte do PT, que o Jimmy Green até fazia parte na época. Então tinha uma mistura muito grande de atores naquela época. O encontro, eu acho que é muito difícil de separar a participação do Lampião e a participação dos grupos, porque embora uma coisa não fizesse parte da outra, corriam em paralelo e era uma sinergia muito grande, né? Então eu acho que se não existisse Lampião, teria sido quase impossível ter esse primeiro encontro, até porque não teria como veicular. Mas não quer dizer que isso tenha sido um projeto do Lampião de fazer isso, porque o Lampião é um lugar que nos dava eco aos grupos que queriam fazer isso. Eu acho, o que me vem na minha memória, e olha, são 37 anos atrás, então não posso jurar, mas eu tenho a impressão que realmente foi a iniciativa principal foi do grupo Somos de São Paulo, e que logo encontrou eco no grupo Somos do Rio, e esse interesse foi espelhado no Lampião, e através disso que as pessoas em outros locais tomaram conhecimento dessa possibilidade. Então foi uma coisa que uma coisa alimentava a outra. Não era um projeto do Lampião, mas o Lampião veiculou o projeto dos grupos gays.
Bom, qual foi a consequência prática, né, desse primeiro encontro? Curiosamente, um ano depois desse encontro, começou a terminar o Grupo Somos do Rio. Eu me lembro que a gente chegou a cogitar e a começar a trabalhar na organização de um possível segundo evento, que seria no Rio. A gente teve uma grande reunião na Casa do Estudante, lá no Flamengo. Nem sei se existe mais, eu acho que foi derrubado, sei lá. Mas aí a paranoia já estava muito grande. Tinha muito medo de que houvesse olheiros do governo militar olhando a nossa reunião. O Lampião tinha sido processado pelo governo militar, censurado, estavam com dificuldades, vieram a quebrar, até mesmo por causa dos custos de processo que tinham que se defender frente ao governo. Então, uma série de pressões aconteceu que a gente, no que tentou discutir a possibilidade de organização de um segundo evento nacional, acabou o Somos, no Rio. E eu acho que o de São Paulo não demorou muito tempo depois também. Agora, outros grupos surgiram em outros locais que não tinham esses problemas, digamos assim, não tinham aspirações de grandeza, né? Não tinha preocupações de organizar um evento nacional, podiam cuidar de suas questões. Então, eu acho que nesse ponto, esse primeiro encontro foi um evento que semeou o surgimento. E por quê? O defeito de demonstração. Se você vai e você congrega as pessoas, e você tem discussões sérias, frutíferas, participativas, democráticas, mostrando que aquilo é possível, então, de repente, uma pessoa que foi a São Paulo para ver qual saiu super energizado, sabendo que é possível sim, né? Que uma coisa é você falar em tese num rincão, não sei aonde, que não, você pode fazer um grupo gay que vai dar certo. Outra coisa é você ser desse rincão, vir para São Paulo e ver um mundo de gente, de homossexual, de tudo quanto é lugar do Brasil, porque havia participantes que não eram de grupos, eram indivíduos, né? E que vinham de locais, Sergipe e tal, e de repente vai surgir um grupo gay em Sergipe a partir disso, né? Não é que fosse um projeto do Congresso de ter uma incubadora de grupos gays, nada disso, mas foi o efeito de demonstração. As pessoas que participaram viram que era possível e saíram fazendo. Então isso foi muito frutífero. Mas infelizmente as tensões, digamos, da situação, que eu não sei se vocês lembram, né? Vocês que são mais novinhos que estão vendo isso talvez, não lembro que em 80 havia uma certa sinalização de uma abertura lenta, gradual e segura, mas que em 81 houve aquela coisa horrível do Rio Centro. Quer dizer, houve um recrudescimento dentro do grupo militar de achar que um grupo estava sendo liberal demais. Então, por isso que em 81 justamente surgiu mais paranoia, porque não era à toa, né? Você vê, abril, nós tivemos o evento em São Paulo. Final de abril, início de maio do ano seguinte, teve o atentado do Rio Centro. Então, o clima político mudou muito nessa época, né? Então, eu acho que isso também contribuiu para o caso do Lampião e dos grupos gays, né? Aí já não acho que tenha sido paranoia, eu acho que foi preocupação real com coisas possivelmente reais que estavam acontecendo. E possivelmente uma repressão ou um controle maior sobre grupos em cidades menores não haveria, entendeu? Acho que de repente na época era mais fácil fazer um grupo em Sergipe do que no Rio ou em São Paulo, por causa disso. Dizer que existia uma atmosfera de repressão não é a mesma coisa que dizer que eu presenciei ou soube de casos concretos nos grupos. É claro que os processos de censura contra o Lampião foram coisas públicas, mas contra o grupo Somos do Rio, a gente não vivenciou nenhuma perseguição do governo militar. O que existiu foi um autopoliciamento, um medo, que eu acho que é o pior que tem, né? É quando você internaliza
esse discurso e começou a haver um clima assim de muita preocupação, mas não que nada tenha sido feito, né? O grupo se destruiu por si mesmo, né? Se desmilinguiu, não por causa de alguma ação que o governo tenha tomado, mas pelo medo do que poderia vir a acontecer. E claro que coisas como o atentado do Rio Centro só vieram reforçar, olha, tá vendo? Se aconteceu com eles, pode acontecer conosco, né? Qualquer pessoa nova que viesse participar da discussão, né? Será que essa pessoa é homossexual mesmo? Ou será que é um olheiro que veio ver? E esse clima não tinha tido no início, né? Eu acho que a gente era muito mais destemido, desbravando fronteiras, do que tentando manter uma estrutura. E aí que o grupo quebra, porque tem uma hora que você tem que se profissionalizar, digamos, ou tem que se institucionalizar. A própria ideia de querer talvez formar um grupo nacional, né, para poder dar sequência a esses encontros nacionais. Tudo isso, então, é uma responsabilidade muito diferente da responsabilidade de você reunir um grupo de pessoas na sua casa, que são da sua confiança, da sua intimidade, e discutir questões que interessam a você e talvez levar essa discussão para uma faculdade ou para uma ABL da vida. É totalmente diferente quando você tenta assumir uma outra posição. Então eu acho que esse medo foi que fez com que o grupo se desfizesse. Não nenhuma ação concreta ou nenhuma ameaça direta. Não houve nem ameaça. Era só o clima que as pessoas compraram esse clima de insegurança para dentro do grupo. O fato de o Somos ter acabado, eu acho que não foi para mim, pelo menos na minha lembrança, não foi assim que as sementes caíram no chão e brotaram vários grupos a partir disso. Eu vejo um grande hiato entre o fim do Somos e o surgimento de outros grupos. E entre uma coisa e outra eu vejo o surgimento da AIDS. Então, os grupos que surgiram primeiro, no Rio pelo menos, né, os que surgiram como resposta à AIDS. E eram grupos não necessariamente nem gays, né? Era a BIA, enfim, outros, que não lembro o nome agora, porque eu não militava nesses grupos. Mas o foco dos grupos era na doença, não era na homossexualidade. Tanto que havia pessoas que eram hemofílicos, que eram mulheres, enfim, que não tinha nada a ver com isso. Então, eu acho que a energia militante não se esvaiu quando acabou o grupo Somos. Talvez algumas dessas pessoas fossem para outros grupos, mas não especificamente para discutir homossexualidade. A minha memória eu me lembro assim. Mas eu sei que surgiram outros grupos em outros lugares do Brasil, como em Brasília, como em Sergipe, como em outros lugares. Então, por isso que eu falo, né? Eu acho que como Somos, tanto do Rio como São Paulo, tinha uma visão nacional, institucional, tanto que houve o primeiro encontro, né? E a última grande reunião que eu me lembro do Somos do Rio era justamente para discutir um segundo encontro nacional que seria no Rio. Então você vê que o nível de preocupação é né? Quando você está lá em Sergipe ou em Brasília e você está lidando com suas questões pessoais e regionais, eu acho que você sente menos pressão de uma possível ameaça da ditadura militar ou o que seja. Você sabe que eu não me lembro se esse encontro chegou a acontecer. Eu tenho a impressão que não. Inclusive, se aconteceu, eu não participei. Eu me lembro do grupo tentar levar a discussão e eu tenho a sensação de que o grupo acabou ali antes de conseguir organizar um segundo encontro na sequência. Eu sei que houve outros encontros depois, mas como eu falo, foram depois de um hiato imediato naquela fase de 81, 82. E eu acho que a AIDS começa a chegar aqui com mais força em 84, 85, 86, e depois em 87 eu acho que os grandes astros começam a morrer ou a ser contaminados. Então
foi a época que a sociedade brasileira não podia mais achar que a AIDS era coisa de bicha rica que viajava e trazia o vírus, né? Que acho que os primeiros era Marquito, essas pessoas, né, mais famosas, né? Mas eles eram de uma classe social diferente e viajavam, né? Então, de repente, quando começa a surgir brasileiro, pobre, não ligado internacionalmente com a doença, aí mudou o caráter do discurso totalmente. Bom, o que um ativista faz quando não tem mais plataforma organizada, né? Ah, eu estava num relacionamento, que eu estou até hoje, né, 37 anos depois, e a gente sempre teve reuniões de amigos, né? Como eu sempre tive a minha casa, né? Com o Caé a nossa casa, então a gente tinha um espaço que os amigos podiam vir e ser quem eram, passar a noite se não tivesse um lugar para ficar, não tinham que ter medo das suas famílias, de serem postos para fora de casa. Então a militância nossa era isso, era o convívio social possibilitando a convivência de pessoas homossexuais, que sempre faziam grande parte das minhas amizades. Não era exclusivo, obviamente, mas o caráter passou a ser bem mais pessoal. E fazia parte desse grupo, obviamente, as pessoas que viriam a ser a semente do arco-íris anos depois. O arco-íris, que nasceu em 93, nasceu de um grupo de amigos. E eram justamente esses amigos que frequentavam a minha casa, que frequentavam o sítio do Augusto, que tinha um sítio aqui perto, onde todo mundo podia. A gente tinha festas incríveis de São João, que todo mundo ia a caráter. Então era muito social, mas obviamente nos eventos sociais a gente discutia muito necessidades atuais, né? Inclusive o grupo Arco-Íris surgiu justamente por causa da AIDS, mas não em função da AIDS. Eu acho que foi um dos poucos grupos que surgiu assim. O que aconteceu? Na época que surgiu o Arco-Íris já tinham várias ONGs AIDS. A gente achou que já tinha gente dando conta do recado. Mas esses grupos não olhavam necessariamente as pessoas, olhavam a doença, a instituição, a resposta do governo, da sociedade e tudo mais. E dentro da nossa família, se a gente pode chamar assim, das pessoas que viriam a formar o arco-íris, havia um caso específico do namorado, do irmão de Augusto, que estava morrendo e praticamente isolado do mundo, porque ele não tinha apoio da família, ele estava envergonhado, ele estava massacrado, e a gente achou aquilo um absurdo. Então, o que nós podíamos fazer, né? Deixasse os grupos ONG AIDS cuidar de medicamento, de hospitalização, mas nós cuidaríamos do acolhimento e da vergonha, né? Da pessoa deixar de ter vergonha de ser homossexual e assumir para sua família e saber que contava com o apoio dos amigos. Então, isso foi uma resposta muito específica do surgimento do Grupo Arco-Íris, era para dar autoestima. E nossa bandeira sempre foi, em primeiro lugar, visibilidade. Que a gente só achava que com a visibilidade que você dava exemplo para a pessoa não ter que achar que era condenado a morrer sozinho, né? E você vê como é muito diferente esse tempero do Grupo Somos anos antes, né? 15 anos antes. O que acontecia? No Grupo Somos, até por causa do perfil socioeconômico das pessoas, eles eram resolvidos, assumidos, profissionais, viajavam, falavam línguas, não tinham papas na língua, né? E sabiam que não iam ser despedidos dos seus empregos, porque os empregos exigiam um tipo de mão de obra especializado. E, como eu falei, turismo, arquitetura, são coisas que realmente não tem. Agora, de repente, você tem um funcionário, um boy de um escritório, né, que sente o medo real e é uma possibilidade real de ser despedido. Ele não é uma pessoa rica, não é uma pessoa super instruída e precisa, sim, se preocupar em ter um emprego para poder comer, inclusive, né?
E muitas vezes até contribuir para o sustento da família que vai rejeitá-lo. Então, as pessoas que depois começaram a procurar o arco-íris eram pessoas de uma outra vivência, outros tratos sociais, era muito mais misto, tinha gente de classe média, tinha gente bem mais modesto e que morria de medo de assumir, morria de medo de que a família rejeitasse, de que perdesse o emprego, e que não era um medo infundado não, porque a gente teve vários casos de pessoas naqueles idos de 93, 94, 95, que efetivamente eram expulsos de casa, perdiam seus empregos. Então, a nossa tônica não era a preocupação para fora, para mostrar para a sociedade o que era o gay, que era a tônica do Somos 15 anos antes. A nossa tônica no arco-íris era mostrar para o gay quem ele era para ele, e de que isso era motivo de orgulho e não de vergonha. E tentar fazer isso deixando o discurso de AIDS para quem cuidasse da doença, né? Desvincular a doença da pessoa. E foi assim que a gente fez. Se você olhar os primeiros grupos, as primeiras fotografias das primeiras reuniões, todo mundo era amigo, tinha anos, né? Eram amigos que frequentavam a minha casa, a casa do Augusto, a casa de outros amigos. E a partir daí, o fato de a gente levar essa experiência para uma arena mais público, a gente foi agregando mais pessoas. E é muito gostoso, viu? Muito gostoso que tem gente que chegava ali para uma reunião, achava que ia ir numa reunião e nunca mais voltar. Viraram assim, os membros mais importantes do arco-íris, que ficaram fascinados com o fato de que eles podiam contribuir, de que não tinham mesmo que ter medo, e que não tinham medo ou não tinham que ter vergonha. Então, as discussões eram muito engraçadas. Você veja que em 1979 a gente foi lá para a UF, no grupo Somos, mostrando as nossas caras, sem problema. Já em 93, 94, diante de certas coisas que a gente queria protestar, tinha gente que não queria assinar uma carta, não queria nem que seu nome aparecesse escrito. Olha o medo, 15 anos depois, né? Onde a gente devoluiu. Então, parte das grandes discussões é, bom, o arco-íris então vai publicar uma carta na seção de leitores do jornal, né? Quem vai assinar? Vai ser só o grupo ou vai ser membros do grupo? E discussões homéricas. Não, mas não pode meu nome aparecer porque eu posso perder meu emprego, não sei mais o quê. Eu só sei que daí a pouco tinha gente dando entrevista na televisão, aparecendo na capa de revista, em jornal, porque as pessoas começaram a sentir que esse medo era muito mais perigoso quando internalizado do que quando enfrentado. Então isso foi, eu acho que no início, fase inicial do arco-íris, foi a nossa grande conquista, as pessoas vencerem o medo e servirem de exemplo para outras pessoas marginalizadas, aterrorizadas com a possibilidade de coisa ruim acontecer. Né? Isso foi um movimento que pegou muito rápido, graças a Deus, foi muito gratificante essa fase. Com certeza, nós, especificamente dois casais, que é importante enfatizar a palavra casal, que é uma outra dimensão que não era alvo de discussão anos atrás, né? Era eu e Caê e Augusto e Luiz Carlos. Eram pessoas estabilizadas na sua vida, não tinham medo de perder seus empregos, tinham suas casas com tudo organizado e não tinham medo de aparecer e botar um nome em público. Então, era uma estratégia muito consciente da nossa parte, que a gente não recusava qualquer convite de jornal, de rádio, de revista. A gente achava que era nosso dever, porque como que a gente podia chegar no arco-íris e dizer para as pessoas que não tinham problema nenhum de assumir se a gente não escancarava isso? Então a gente fez de propósito. E o que isso mostrava, né? Não só que era possível você ser uma pessoa com seu emprego, sua casa, suas coisas, mas também que você podia ser um casal. Que existe muito, até hoje eu acho, bem menos, claro, mas a ideia de que o homossexual nunca vai ser feliz porque não vai constituir uma família, porque não vai ter estabilidade, porque não vai ter parceiro, né?
Então, quando eu vejo hoje em dia, a gente está discutindo a adoção por casais homossexuais, a discussão já foi muito além. Acho que é muito difícil quem vive hoje imaginar o clima que era naquela época, mesmo na década de 90, das pessoas terem muito claro, as pessoas que não viviam a nossa situação, que terem muito claro para eles que o homossexual era galinha, de que enfim, era sexo a qualquer custo, meio aquele discurso de pervertido ainda, que o homossexual existia por causa do sexo, apenas, né? Então, parte da nossa estratégia era de aparecer, sim, em jornal, em revista, em televisão, para mostrar que a nossa família é uma família tão família quanto qualquer outra, né? Inclusive o Luiz Carlos e Augusto até chegaram a adotar uma criança depois, né? Foi um caso, claro que na época tinha que ser adotado só em nome de um deles, que ainda não existia o reconhecimento de casais do mesmo sexo, que viria anos depois, demorou muito para acontecer. Mas com certeza a nossa postura é tipo assim, bom, como é que a gente pode ter uma bandeira dentro do arco-íris e não levar essa bandeira para fora? E eu acho que com isso a gente conseguiu dar exemplos para os membros, que eu lembro tanta gente que chegava ali com muito medo de ser exposto, com muito medo de seu nome aparecer, e 2 ou 3 semanas depois já estava querendo ir para a rua com cartaz, não se importava em jornal, tirar fotografia, publicar um nome. É uma coisa muito rápida. E eu fico muito feliz com isso, que a gente vê aqui, mais uma vez, o efeito demonstração. Assim como naquele primeiro encontro em São Paulo, em 1980, conseguiu semear grupos em cidades pequenas no Brasil, porque eles viram que era possível, viram na real que era possível. Eu acho que anos depois, no arco-íris, em nível pessoal, comigo e com o Caê, com o Luiz Carlos e Augusto indo para jornal, para televisão, e sempre estando dispostos, mostrando que a gente não tinha medo nenhum de se expor, eu acho que isso também mostrou para as outras pessoas que era possível, que nada de mal ia acontecer. Infelizmente aconteceu com alguns membros do grupo, como eu falei antes, de pessoas expulsas de casa, pessoas que perderam o emprego, mas era um em cada 120, 130 pessoas. Né? Eu acho que quanto mais, continuo achando, esse era o nosso mote na época, quanto mais as pessoas assumem, mais um chefe vê que se ele for mandar embora todo mundo que é homossexual, vai ficar sem empregador, sem empregado, né? Porque é muita gente. A família, se quer perder um filho, então marginaliza. E com isso tudo veio toda aquela popularização de novelas e tudo tratando de assuntos. Tudo isso muito, eu acho que como o reflexo, talvez a única coisa benéfica que saiu da AIDS. Uma coisa que você não podia mais fingir que homossexuais não existiam. E já que eles existem, então, uma curiosidade. Bom, se eles existem, quem são eles e como eles vivem? Daí porque tanto o interesse também dos jornais e da televisão de fazer entrevistas conosco, de filmar nossas casas, né? Bom, já que a gente não pode fingir que vocês não existem, quem são vocês afinal de contas? Né? Foi uma coisa perversa, porque teve que vir por causa de mortes insanas, mas foi a coisa positiva que começou a ter um efeito das pessoas conseguirem se aceitar, conseguirem se assumir e ver que não era um fim de mundo. Então, tentar ver se eu sentia, quando eu cheguei aqui em 72 e não participava de nenhum movimento, porque não tinha condições para tal, por causa do estado da sociedade na época. Você vê, meu namorado, que eu fiquei 8 anos junto com ele, né? A gente indo para casa dele, dos pais dele, dormir aparentemente em camas separadas, fim de semana após fim de semana, e os pais não... Né? Era uma realidade. Eu acho que isso não existe hoje em dia. Por quê? Mais uma vez, infelizmente por causa da AIDS, ficou impossível saber que existiam homossexuais, saber que existiam, né? E quando a AIDS começou a pegar pessoas famosas como Cazuza, Lauro Corona
Então até os ídolos da Globo, até os ídolos da juventude, o Renato Russo, né? Não havia mais como você imaginar que o homossexual era uma pessoa meio à margem, né? Não, podia ser literalmente qualquer pessoa. E eu acho que também aconteceu a juventude, né? Entrou uma nova geração pós-ditadura militar que tem uma outra relação com a atuação social, política, não viveu sobre esse medo de que se eu falar qualquer coisa eu posso ser preso. Já é ruim de achar que você pode ser expulso de casa e perder o emprego, mas mais ruim ainda é achar que você podia ser torturado e morto. Convenhamos. Então, isso é uma outra dimensão que a gente não pode esquecer. Então, hoje em dia, aonde estamos? Primeiro, nós estamos no mundo globalizado, nós temos a internet, então as novidades chegam. Você lembra que quando a gente estava falando de 1980, tentar organizar um grupo, a gente não tinha nem sequer telefone funcionando. Agora você, em questão de segundos, você está no mesmo patamar de conhecimento de movimentos sociais de qualquer lugar do mundo, para o bem e para o mal, né? Esse movimento evangélico radical, né, que está acontecendo no Brasil, eu acho que é uma das piores coisas que os Estados Unidos exportou. Isso realmente... o discurso, eu acho que não tem mais o atraso de 20 anos. Eu acho que está tão atual aqui quanto lá. Os conservadores lá tomaram poder, espero que não cheguem aqui a tomar o poder, mas você vê o Trump desmantelando uma série de garantias, e ele que se elegeu como sendo amigo dos gays, assim como está sendo, como ele foi eleito como sendo amigo da classe média americana, que agora tomou um creu com esse novo pacote de impostos. É uma retroprogressão, né? Uma retrogressão terrível que está tendo lá, e eu acho que a moda é aqui, né? E não é só aqui, é na Inglaterra, nos países do leste europeu que tiveram aquele boom, né, de liberdade pós-comunismo, e agora está voltando uma coisa direitista, até nazista. Não é mais uma coisa só de Brasil e Estados Unidos. Eu acho que o movimento é muito mais globalizado. Eu acho que o Brasil está até bem em relação a outros países, em termos de políticas, em termos de possibilidades. Você vê que tudo bem que foi por uma decisão do Supremo, até agora a matéria não foi enfrentada a pleno no Congresso, mas se conhece o casamento gay, a gente pode falar assim, casamento de pessoas do mesmo sexo. Aconteceu a mesma coisa nos Estados Unidos, não foi por causa de uma lei não, né? Foi por causa de uma decisão do Supremo, que a qualquer momento eles estão ameaçando reverter, né? Então eu acho que o Brasil agora não está devendo a ninguém não, eu acho que está bem posicionado. Muita gente me pergunta, né? Quando eu falo que eu vim para o Brasil jovem, que eu sempre quis vir ao Brasil, eles dizem, você é louco então, né? Como é que você aguenta essa coisa daqui, essa merda, porque não sei o quê? Mas tem problemas em qualquer lugar do mundo, né? Obviamente, quando eu vim estudar, eu vim por um interesse, mas eu não tinha a menor ideia de que eu iria viver o resto da minha vida aqui. No final do ano de 72, eu tive que voltar aos Estados Unidos para terminar os últimos créditos da faculdade lá. Mas eu já estava perdidamente apaixonado. Aí a vida toma outro rumo, né? Agora, para você ver como eu era naquela época, eu acho tão engraçado. O meu namorado da época, ele iria vir comigo para os Estados Unidos, passar uns meses até eu voltar. Mas cadê que ele conseguiria um visto, né, de turista? Até porque ele não tinha emprego, não tinha aquele estudante universitário. Que eu fiz? Eu simplesmente escrevi para o meu representante da Câmara dos Deputados americano, que era na minha área, aquela área ultraliberal de Berkeley, então era um negro, um dos primeiros deputados negros, né, e ultra-esquerdista pelos padrões americanos, simplesmente escreveu uma carta dizendo, olha, ele é meu parceiro, a gente vive junto, ele tem que ter um visto assim como se fosse meu esposo. Olha isso. Sem noção eu, em 1972. E você acredita que ele escreveu de volta para mim, meu representante lá em Washington,
escreveu dizendo, infelizmente eu concordo com o seu ponto de vista, mas as leis não permitem ainda. Quem sabe algum dia a gente chegará lá, né? Demoramos 40 anos para conseguir, mas conseguimos. Então, obviamente, eu tive que ir de volta para os Estados Unidos para terminar os estudos. Eu fiquei assim morrendo de saudade, só não via a hora de voltar, não por causa do Brasil, que eu gostava e gosto até hoje, mas por causa do amor. Aí a gente construiu o nosso lar na minha volta, aí eu fui cavando possibilidades de emprego e tudo mais para me sustentar. Trabalhei, como eu falei, muitos anos no turismo, fui muito feliz, acho que eu me senti bem com as coisas que eu fiz. Depois eu fui trabalhar agora no ensino de inglês, que também estou há 37 anos na mesma empresa, estou super feliz. Então, profissionalmente, eu não sei se eu teria conseguido outra satisfação diferente nos Estados Unidos. Não sei. Eu vejo meus amigos do tempo de colégio, por exemplo, que eu tenho contato ainda hoje, que é um colégio pequeno, a gente ficou muito amigo. Então, recentemente visitei um amigo meu que hoje em dia mora no Alasca, né? Ele era um dos loucos que compartilhava comigo a fascinação por música brasileira, né? Ele vinha para minha casa depois das aulas do colégio, a gente ficava no meu quarto e ficava ouvindo Tom Jobim, Sérgio Mendes, Milton Nascimento, né? Então ele teve uma vida assim, ele trabalhava em free shops. Foi até interessante que ele morou na China, morou no Havaí, hoje em dia mora no Alasca, mas não sei se ele fez alguma coisa tão mais satisfatória do que eu fiz aqui. Então acho que as pessoas talvez mistificam muito, Estados Unidos vai ter muito mais campo, muito mais oportunidade. Médio. Eu acho que a oportunidade é a gente que faz, né? Você pega o que você tem e você faz dele uma oportunidade. E, obviamente, tem pessoas que me perguntam, mas você não pensa em voltar? Aí eu moro no Brasil há 45 anos, né? Morei muito mais anos no Brasil, cheguei aqui com 21. Então, eu adoro os meus amigos, adoro a minha terra, assim, aquela coisa emocional, mas eu não me sinto muito mais engajado lá, né? Não teria por que voltar agora, não teria nem o que fazer, né? Se eu dependesse de uma aposentadoria lá, seria muito pior do que aqui. Porque pessoas aqui estão reclamando da reforma da Previdência, tinha que ver aqui que é a Previdência americana. Ninguém vive com aquilo. Então, eu gosto do Brasil. É claro que aqui tem problemas, mas tem problemas nos Estados Unidos. Deus me livre da gente ter um Trump aqui, né? Era só o que faltava. Então, você vê um país com uma população esclarecida, instruída, que pode eleger um idiota daqueles, então não está tão melhor do que aqui, não.